Olá, eu sou Mônica Bernardi e este é o Encontro com o Legislativo, o programa onde você é sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo. Por aqui toda semana temos um encontro marcado com os vereadores da cidade de Viçosa e a sua participação é muito importante. Basta enviar a sua mensagem ou vídeo para o número que aparece aqui na tela ou pelas mídias sociais da Câmara de Viçosa. Participe! O nosso encontro hoje é com o vereador Marcos Fialho. Vereador, seja muito bem-vindo. Vamos de CPI do terminal rodoviário. A gente tem acompanhado uma especulação grande nos trabalhos que a gente pode dizer que tiveram início agora, recentemente. Então, a gente vai começar falando do que é ou não especulação e do que de fato é trabalho para a CPI. Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Mônica, pela oportunidade de estar aqui com você. É sempre importante a gente poder estar utilizando os meios de comunicação, poder estar falando dos nossos trabalhos, dos objetivos que a gente tem para poder melhorar e desenvolver o nosso município. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. A CPI da rodoviária é um fato, né, que a gente não gostaria, em momento algum, de promover dentro da Câmara Municipal, porque a gente espera que a administração pública ela funcione de uma maneira mais certa, mais correta nos seus trabalhos, né, que o município não sofra nenhum dano aos seus cofres, de forma que as ações do Executivo possam ocorrer em busca de melhorias para a nossa população. Infelizmente, a gente deparou com uma situação de uma irregularidade financeira no terminal rodoviário, uma série de denúncias que chegaram até a Câmara Municipal e chegaram muitas dessas até para outros também colegas vereadores. E quando a gente começou a fazer o levantamento de todos os casos, a gente viu a importância e também a responsabilidade de apurar melhor o caso. Para isso, a gente solicitou a criação, né, dessa formatação dessa CPI, né, dessa comissão, para a gente poder, E de é bom fato... a gente evidenciar que a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela vem, né, carregada aí de uma série de atribuições e de poder também, né, Marcos? Sim. Quer dizer, montar a CPI, instituir uma CPI, é quando algo é grave, a gente tem algo grave ali para ser apurado, mas ela também recebe um poder diferenciado, né? Sim, claro. E assim, ela é necessária, né, ter essas atribuições e esses poderes, porque a gente sabe da dificuldade que é a apuração de determinados fatos durante um processo de investigação. Então, a gente tem que ter poder de fato para que a gente possa solicitar, ter acesso a documentações que muitas das vezes são guardadas com sigilo até da própria prefeitura, e a gente entende e precisamos, né, fazer esse trabalho de forma que a gente tenha no final um relatório preciso daquilo que ocorreu. Então, esses poderes dão condições a gente de poder ter um resultado preciso depois, no final de todas as movimentações, todos os trâmites da CPI. Sim. Tá? E aí, então, a gente agora começa destrinchando um pouco do que a gente vem escutando, né? Esta semana nós tivemos 3 participações de tribuna durante a reunião ordinária, 2 delas falando sobre a questão da mulher, da Procuradoria Especial da Mulher, participação da nossa querida ex-presidente da Casa, Marilange Pinto Coelho, e da Gabriele Vaquim, que é a atual coordenadora de políticas públicas da Prefeitura de Viçosa. O que a gente percebe na fala da Gabriele é a questão que veio da CPI com relação à denúncia de assédio. Importante dizer que não foi apenas a denúncia de assédio, também houve a denúncia de desvio, enfim. E aí vamos para o mérito, né, da CPI, que é a questão do desvio lá, da questão financeira, da gestão do terminal. Então a gente vê aí que a CPI abriu um leque e que fugiu, inclusive, do que era esperado. Imagino que vocês
enquanto membro, você enquanto presidente, ficaram surpresos, né, diante disso. Como é que chegaram as denúncias para vocês, e de que forma veio essa, em especial do assédio? A gente vai falar de todas elas, mas em especial do assédio. Bem, primeiro foi para a gente... Do assédio não, desculpa. Parece que dos assédios que vem acontecendo, né? Sim. Primeiro que a gente foi surpresa, né? Porque a gente está tratando de uma questão financeira, nosso foco é a questão financeira, e de repente surgem crimes que são barbáries, né? A gente não espera que ocorra em qualquer estado da nossa sociedade, né? A gente está vivendo um país, no mundo, que a gente espera a paridade entre homens e mulheres, todos possam ocupar cargos de importâncias relativas, então a gente não tem mais essa questão. E quando a gente vê que chega para a gente uma situação como essa, onde que a pessoa que ocupa um determinado cargo hierarquicamente superior, tentando obter vantagem sobre outras pessoas, a gente fica assim chocado, né? Foi todos, acho que a sensação de todos os membros da CPI, as pessoas que estavam trabalhando com a gente, ficaram assim assustadas. A gente não esperava e não era o nosso objetivo ouvir aquilo ali durante as oitivas, e a gente se viu na responsabilidade. E aí, né, Mônica, a gente destaca, tem projetos, tem coisas que a gente tem que valorizar. A Procuradoria Especial da Mulher, hoje criada na Câmara Municipal de Viçosa, é um órgão importante para o município, né? A gente vê aqui que é necessária a valorização cada vez mais dessas instituições, desses órgãos. E quando surgiu para a gente, a primeira ação que a gente teve é chamar, né, as pessoas, as procuradoras, Oficializar isso para que elas junto, né? pudessem avaliar com a gente, pois não era o nosso foco, não era o nosso objetivo. Não é ainda, né? Fugiu Não é. totalmente dos nossos trabalhos, inclusive até a gente não pode receber uma denúncia e ficar sobre aquela denúncia, deixar aquela denúncia de lado. A gente correu atrás para não ter nenhum problema de prevaricar com essas questões, então a gente tomou as medidas necessárias com relação a esse caso e também aos outros, né, para que a gente fizesse um encaminhamento, tanto à Procuradoria Especial da Mulher, tanto ao Ministério Público, que é uma questão que o Ministério Público tem que olhar, tem que ter atenção especial, porque surgiu de uma forma que foi colocado num coletivo, não foi uma questão de um caso, foi colocado de Quando a forma gente fala coletiva. isso, não é um autor. Não. Tem mais pessoas envolvidas, tanto assediadas quanto quem pratica o assédio. Exatamente. Então, a gente viu que eram vários E casos. aí, só para a gente dizer, só para que as pessoas possam entender também, porque o assédio ou os assédios não tem absolutamente nada a ver com o terminal rodoviário. Tem? Tem também, porque parte da ocorrência desses casos aconteceram no terminal e parte dentro da própria estrutura da prefeitura. Então, a gente tem, assim, uma relação entre eles, tá? Mas colocada de uma forma que abrange toda a administração pública municipal. E essa foi até a preocupação quando a gente fez os encaminhamentos, porque, como a gente estava citando, não é um autor apenas, são várias outras pessoas envolvidas nessas questões, são várias outras mulheres, né, que sofreram essa questão de assédio e ainda com relatos que ainda sofrem assédio para poder se manter nos seus cargos. Então, assim, E essa aí, foi a nossa Marcos, preocupação. não, por questões éticas a gente não vai, e a gente tem visto a sua preocupação em dar nomes, né, neste momento, até porque as coisas precisam ser apuradas, devidamente apuradas, mas quando houve o apontamento, vocês encaminharam, a CPI encaminhou com os nomes dos referidos ou possíveis autores e até das vítimas? Vocês tiveram acesso a isso? Como nós fizemos o nosso processo, a gente tomou muito cuidado, até para poder fazer as gravações que a Câmara disponibiliza para a gente de áudio e também vídeo, a gente encaminhou
apontando os momentos de fala de cada uma das pessoas, Sim. no caso das vítimas e também do apontamento dos autores, né, para que os órgãos responsáveis para poder fazer essa apuração pudessem ouvir de fato ali quem são essas pessoas, quem são as vítimas e quem são os autores. Tá? É muito delicado a situação, como a gente não vai ter nós não teremos prerrogativa para poder fazer essa análise, né, e essa apuração, a gente fez apenas o apontamento para que os órgãos responsáveis possam, de fato, apurar, investigar todas as questões e, de fato, né, buscar uma solução para as mulheres. E aí a gente coloca essa situação porque existem casos apontados, né, durante as oitivas de pessoas que prestaram serviço na prefeitura de forma de bolsa de trabalho, que é um benefício que o município disponibiliza para a população, principalmente para as Que a pessoas que população estão... vai em busca exatamente disso, no momento de carência, de necessidade, enfim. Exatamente, Né? a pessoa que está em estado de vulnerabilidade. Então, a pessoa que está ali precisa de estar recebendo esse benefício, passar por determinadas situações, como foi relatado, que para a gente é assim, totalmente preocupante. E a preocupação, Mônica, que a gente sempre tem de destacar, é que todos esses casos, quando chegaram para a gente, da forma que chegaram, a gente perguntou, a quem você procurou? Né? Quais são as pessoas que você relatou? Você foi à polícia? Você fez um boletim de ocorrência? Você trabalhou? Óbvio. Como que você se protegeu para essa situação? Exatamente. Para a gente poder até saber de que forma a gente poderia estar encaminhando. Sim. E a grande maioria, né, relata para a gente da seguinte forma: nós procuramos a ouvidoria municipal do município, fizemos as denúncias, registramos na ouvidoria, para que a ouvidoria pudesse fazer ali os encaminhamentos necessários dentro da prefeitura. Levamos ao conhecimento do prefeito, falamos com o prefeito, conversamos com o prefeito, né? E quando a gente chega, às vezes, no outro dia para trabalhar, já está lá, às vezes, a portaria de exoneração, às vezes está lá a ameaça para que a gente se voltar a falar sobre esse assunto, vamos sofrer outras ações. Então, Ou assim, seja, além de triste, lamentável, mas é crime. Com É certeza. crime. É o que a gente falou lá atrás. Quando a gente recebe uma denúncia, estando ocupando um cargo hoje de fiscalização, o vereador ele tem o poder de fiscalizar, legislar, né, que é a função do vereador. Exatamente. E o prefeito também, nessa questão, Sim. ele, além de executar as suas obras, também tem que fiscalizar toda a sua administração. Vai correr o sério risco de prevaricar com as denúncias que receberam dentro da própria ouvidoria, que aí os próprios relatos são que a ouvidoria recebe, mas não processa nenhuma das denúncias. Então, assim, isso para nós foi, assim, grave. Assim, a gente fica assustado da forma que foi proposta pelo Executivo com esses trabalhos. Qual foi a atenção deles nessas questões? Ou seja, não teve atenção, mas a gente fica extremamente preocupado por essa situação, porque muitos dos autores ainda estão trabalhando, ocupando os seus devidos cargos, alguns ainda receberam gratificações de valorizar a questão do seu cargo, saiu de um nível e subiu para um outro nível. Então, o Executivo valorizou. Não penalizados, vão continuar fazendo. A gente vai precisar fazer um intervalo muito rápido, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais CPI do Terminal Rodoviário. Fica aí com a gente. Estamos de volta. O nosso encontro hoje é com o vereador Marcos Fialho e em pauta as denúncias com relação ao terminal rodoviário de Viçosa. Vereador, só para a gente concluir a questão dos assédios, imagino que, enquanto vereador, não mais presidente da CPI, você vai continuar acompanhando, mas não é o alvo da CPI, como a gente tem falado, mas vai acompanhar até para que
haja responsabilização dos possíveis culpados. Claro, Mônica. Primeiro que a gente recebeu as denúncias, né, e a gente ficou, criou-se um vínculo até com essas possíveis vítimas, né, pela confiança que tiveram em procurar a gente para poder relatar os casos. Então agora é de nossa responsabilidade, também da minha responsabilidade, de acompanhar até o final de todo esse processo, saber se de fato ocorreram e de que forma ocorreram. A gente não pode aqui concluir já que de Sim. fato Sim. ocorreram todos os casos. A gente deixa aqui sempre essa questão, porque existe agora a possibilidade de ouvir o outro lado, ver de que forma foi todo esse processo, né? Então, Como isso a tudo se apuração... deu ou se dá, né? Exatamente, a gente tem que ver agora como vai ficar a apuração e, de fato, né, a gente espera a atenção do município. Assim como nós tivemos nessa semana a Gabriele, né, na Câmara, explicando o trabalho da Coordenadoria da Mulher E até dentro do uma município. campanha que a Prefeitura vem trazendo, que é muito pertinente, né? Exato, e ela colocando que é a atenção da Prefeitura Municipal como prioridade à mulher. De fato, agora a gente espera que essas ações apresentadas pelo Executivo, elas se mostrem na prática, de fato, como trabalho de prioridade do Executivo. Então, prioridade, qual seria o caso dessa situação? Pegar os autores, de fato, responsabilizar os autores após uma apuração e de comprovações desses casos. Então, a gente espera isso do Executivo. E as mulheres, mais ainda. Eu acho que há necessidade de um ressarcimento, tanto na questão moral, tanto na questão de responsabilização das pessoas e também, né, aquelas que se sentirem ainda questão até indenizatória a essas mulheres. Lesadas, né? Lesadas, porque, como a gente destacou, muitas dessas passaram por necessidade de buscar um benefício na prefeitura. São pessoas de baixa renda que estavam buscando uma colocação no mercado de trabalho e iniciando com esse benefício que são hoje disponibilizados. Lei, inclusive, criada pelo próprio prefeito Raimundo em 2005, né, que disponibiliza esse serviço, esse benefício à população, tão importante hoje. Então, a gente espera essa atenção, né? É isso que, de fato, o que foi apresentado pela Gabriela lá na Câmara essa semana, na fala dela, que de fato se comprove com ações e na prática, né, apresente resultados. E aí o que a gente vê é que a CPI foi além, Sim. né? A CPI, ela vai continuar os trabalhos no que é mérito dela, no que ela se propõe, mas ela foi além, né? Ela acabou trazendo à tona algo que precisava mesmo. E, Marcos, a gente está falando aí, acho que é legal para quem nos assiste, nos ouve, nós estamos falando de assédio sexual, assédio moral, estamos falando de assédio em todas as suas formas. Mas vamos lá. Uma outra denúncia que veio pela CPI foi de desvio com relação a materiais, que também já é apontamento feito ao Ministério Público. Conta pra gente o que é isso, que materiais são esses? Bem, Mônica, além dessas questões tão graves, né, surgiram também outros fatores que são improbidades administrativas gravíssimas, né? Uma questão de uma má gestão do Poder Executivo, aonde foi apontado, né, colocado como evidências, possíveis evidências de prova, da Prefeitura estar doando material a pessoas que não são cadastradas pela assistência social. Ou seja, a pessoa que está construindo sua casa, independente da sua classe social, se está da sua renda, da sua renda, da sua necessidade ali, ela consegue obter materiais de construção em troca de favores, de compromissos políticos. Entendi. Junto ao Executivo. Entendi. Isso colocado para a gente, e aí volto a destacar mais uma vez que parece que é o vereador que está criando os casos. Não sou eu que estou colocando os casos. Foram os casos que chegaram até a comissão, todos nós e que hoje são comprovados por depoimentos de áudio e vídeo. Exatamente. Eu acho que é bem legal a gente dizer isso, né? Comprovados pelas pessoas que prestaram os depoimentos e também com documentos. As pessoas deixaram documentações, apresentando documentações sobre o que estavam falando.
Então, não é uma questão de simplesmente uma fala, é toda uma documentação entregue a gente, que é uma improbidade administrativa. A gente vê... E que, obviamente, vai passar por um processo de critério, de apuração mesmo, de verificação, né? É, Até para os apontamentos. é óbvio que Né? todas essas situações a gente tem que fazer a apuração e temos também como responsabilidade de colocar isso a quem de fato vai poder também nos balizar, né, receber essas documentações e fazer essa apuração. Então, todas as denúncias apontadas para nós, até a gente fez todos os encaminhamentos também ao Ministério Público. O Ministério Público é A quem um de parceiro, direito, né, que a gente tem aí a quem de direito. na questão dos poderes, e o Poder Judiciário de Viçosa, a gente encaminhou a ele, a gente vê toda a responsabilidade que é da Câmara Municipal de Viçosa por fazer toda a coleta de materiais, toda a coleta de provas que foram relatadas para a gente nas denúncias, e encaminhamos ao Ministério Público para que o Ministério Público agora, de fato, com o material já todo preparado, possa, de fato, fazer a apuração final e a responsabilização, nesse caso, do Poder Executivo. Então, assim, a CPI, né, começou com um foco e, ao longo, foram saindo outras questões que, para a gente... E aí eu gostaria de chegar no foco, né? Então, assim, para a gente... claro que a gente sabe que ainda tem aí um caminho, né, pela frente. Então, a pergunta é exatamente essa. Até agora, no que ela se propôs, já temos evidências reais da má gestão financeira do terminal e como presidente, o que vem por aí? O que a gente pode, o que a população pode esperar dos trabalhos do presidente da CPI? Sim. Com tudo que a gente já recebeu, coletou de informações, de depoimentos, oitivas e com material recebido, a gente já pode provar, né, que houve sim irregularidade financeira, né, houve um desvio de recursos do terminal rodoviário em dois aspectos, tanto na questão de arrecadação com taxas de utilização de banheiros, que é uma fonte de receita do terminal rodoviário, e também nas taxas de embarque, que são as taxas que são cobradas das empresas que utilizam o terminal rodoviário para poder as pessoas embarcar. Então, toda pessoa que embarca por uma empresa no terminal rodoviário, aquela contabilização individual por pessoa é uma cobrança gerada ao executivo para depois a empresa pagar. Então, vamos imaginar o seguinte: eu embarco hoje na rodoviária e vou para Belo Horizonte. Okay. Então, eu vou pagar, a empresa vai pagar por coletar um passageiro no terminal rodoviário. Então, isso é uma taxa. E a gente viu que empresas são favorecidas dentro do processo de embarque, já ficou comprovado e já ficou também documentado e relatado nos depoimentos. Beneficiadas como? Beneficiadas quando você deixa de cobrar aquela taxa de embarque. Você tem uma arrecadação ali mensal de 6, 7 mil reais por empresa, e empresas não pagam porque existe um favorecimento a algumas empresas dentro do terminal. Elas teriam isenção nisso? Isenção fora da questão legal, porque toda a taxa de embarque ela é regulamentada por lei. Então, nós temos uma lei. E 100% das empresas têm que pagar pelo. Tem que pagar. A utilização é a mesma para a empresa A ou para a empresa B. Ela utiliza da mesma forma, não tem por que ter isenções. E já ficou comprovado que empresas foram favorecidas ao longo desses 2 anos, 1 ano e 8 meses que a gente poderia estar falando aqui, de 21 a 22. Então, existe sim, né? E a taxa do banheiro, só para as pessoas entenderem também, teria que ter um controle e não existe? Teria que ter o controle ele é totalmente arcaico, é coisa de 1820, é uma coisa... É até irônico falar disso num mundo totalmente informatizado. É uma coisa assim, preocupante como uma administração se coloca nessa condição de você não documentar a sua isenção. Lá você tem um controle de pessoas que podem utilizar o banheiro
de forma isentas, que são as pessoas acima de 60 anos, são os taxistas que estão lá, os comerciantes que estão lá no terminal rodoviário. E aí você tem lá uma lista onde que a pessoa isenta assina. E aí, pasmem para quem acompanha a gente, que você chega e a pessoa que está lá controlando, ela te olha e já te calcula a sua idade. Se você tem 60 anos, se você tem, não te pede nenhum tipo de documento, não comprova nada se você é de fato um funcionário ali, se não é. São colocados os nomes iniciais, por exemplo, se eu chegar lá e a pessoa entender que eu tenho isenção e só assino Marcos, eu não ponho o meu nome completo, então, são Nem assim, documento, nada. nada. Então, assim, é uma coisa irrisória e nós estamos praticando hoje com a modernização que existe, todos os terminais rodoviários, até mesmo na nossa região, se a gente for pegar um ônibus no terminal de Ipiranga, no terminal rodoviário qualquer, existe um controle muito mais rigoroso que o nosso. E assim, a gente vê que Viçosa, com a cidade universitária, onde você recebe pessoas de diversas partes do nosso país. Do mundo. Aí a gente Do do mundo. mundo, exatamente. E a gente ter aqui, né, como porta de entrada do nosso município, um terminal que não existe uma gestão. Não, e aí destaco, né, porque tem se colocado para poder fazer avaliações entre os dois momentos, essa administração e a administração passada. A administração passada existia uma arrecadação de R$ 520 mil anuais do terminal rodoviário. Ok. Essa está com arrecadação de R$ 200 mil. R$ 320 mil se perderam em anos similares. Nós estamos tirando ali a questão os anos de Sim, pandemia, sim, que a gente sim. entende que movimentações era menor. Sim. Então você tem ali uma arrecadação, você perde uma arrecadação de 300 mil ao longo do ano. Isso é dinheiro público, isso é uma obra que poderia estar sendo feita na rua, de diversas ruas de Viçosa, poderia estar sendo feito asfaltamento, poderia estar fazendo a rede de drenagem nas ruas, poderia estar melhorando as condições de saúde do nosso município. Isso é deixar de arrecadar de uma questão que é simples, de um controle que é simples, por isenções, por favorecimentos, e esse vai ser o nosso trabalho agora, para poder identificar o porquê de não ter sido arrecadado, quem são as pessoas que, de fato, são responsáveis Sim. por promover esse favorecimento, promover Sim. essa não arrecadação. É isso que a gente Ou busca até, agora. Marcos, a gente vai além, né? Se houve arrecadação e não houve repasse, talvez, não sei, enfim, a gente está falando de algo realmente que nos deixa estarrecidos. Exatamente. Assim. Esse cuidado, até que eu não coloquei, às vezes, de falar que as pessoas às vezes podem ter utilizado esse dinheiro para si mesmo. Sim. A gente não Sim. está colocando isso porque ainda é um estado que a gente está fazendo assim a fase de Sim. apontamento de todas as E tem questões. que ter toda uma responsabilidade para isso, né? E por isso que a gente está colocando, e aí a gente sempre coloca isso, estamos sempre, às vezes, quando nas nossas entrevistas, nas nossas formas de colocar público essa questão, a gente coloca que a gente está tentando ajudar o município. Sim. Porque a partir do momento que você consegue apontar de uma forma imparcial, que você não coloca ali qual que é um foco de, às vezes, tirar, colocar contra o município, a gente está querendo jogar junto, apontar ao executivo o que de fato acontece para que o prefeito possa analisar e, de fato, fazer as suas ações de uma forma mais correta. Porque o que a gente vê hoje é que o prefeito deixou essa questão muito na mão de pessoas que não souberam gerenciar, não souberam fazer a gestão necessária, confiou demais poderes e essa questão andou de uma forma que talvez não seria o foco do próprio prefeito. A gente não está falando que o prefeito é culpado, que o secretário é culpado. Existe, de fato, uma pessoa responsável por isso, ou algumas pessoas responsáveis, que vão ser apontadas no final. Mas que existe hoje é uma má gestão de todo o conjunto, tanto do prefeito, quanto do secretário, quanto do coordenador, quanto das pessoas que lá estão trabalhando no terminal. Marcos, qual é a previsão real para o término dos trabalhos e a apresentação do relatório por parte do relator, que é o vereador Rogério Fontes? Nós esperamos já nesse
final de ano ainda, apresentar um relatório de todas as documentações que recebemos, como que estão os andamentos, até com as documentações que o Executivo mandou para a comissão, que ainda são documentos que faltam muitos outros documentos, não mandaram como completo, e também nos depoimentos que a gente tem ainda a coletar, na próxima semana a gente já vai coletar novos depoimentos, para poder apontar e terminar o ano com um relatório parcial já da CPI da Rodoviária 2. Então a gente já busca chegar esse final de ano já com um relatório parcial e logo iniciando o ano 2023, finalizar todos os trabalhos da CPI e fazer os encaminhamentos necessários. Perfeito. Marcos, muito obrigada mais uma vez, a gente deseja sorte, apesar de que ficamos tristes, né, com tantas informações, mas desejamos sorte aí nos trabalhos da CPI. Agradeço, Mônica, e eu acho que esse é o nosso papel mesmo, de buscar agora esse entendimento, esse apontamento necessário que se tem aí, para que de fato o município volte a andar nos trilhos e de fato a gente possa ter ali depois um resultado que a população também se sinta também mais segura com relação dos recursos públicos municipais. É o que todos esperamos. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que o nosso encontro fica marcado toda quinta às 6 da tarde pela TV Viçosa e às sexta você confere o programa inteirinho às 10h30 da manhã pela 100,7 FM. Eu espero você. Até lá.